Olá a todos, eu estou aqui com a Carla Tiepo, obrigado pelo nosso papo. Eu que agradeço super convite, uma delícia. Legal. A Carla é neurocientista, né? Ela trabalha há 2 décadas como professora de neurofisiologia. Comecei criança. E também é sócia, aliás, é proprietária do Grupo Inédita, uma escola de neurociências, que eu sou fãzaça. Você tem um curso que eu recomendo que todo mundo tem que ter essa curiosidade de aprender, que é Neurociências para Todos, de uma forma muito fundamentada. Aliás, a gente se conheceu assim, a gente se conheceu que eu assisti ela, vi um vídeo que eu fiquei fascinado, por quê? Porque ela, de uma forma muito realista, muito correta, ela falou sobre neurociências, um monte de besteira que eu e você já ouvimos por aí em palestras e de falsos profetas que ficam falando um monte de besteira, porque coloca o termo neuro e vai demasiadamente falando um monte de besteira, né, Carla? Pegar o cérebro faz isso, o cérebro faz aquilo. Tríade. Cérebro triúnico. Triúnico. Sensacional. Bom, vários conceitos que são irrelevantes. Não é que sejam errados, sim, mas vocês são irrelevantes. E é uma área tão importante porque é correlacionada com várias ciências, né? E fundamenta muita coisa. Eu acho que vai se tornar... Bom, o Kaku fala, né, que a era de ouro da neurociência, depois da era de ouro tecnológica, a neurociência vem para ocupar um espaço central no processo de desenvolvimento humano. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse conhecimento, dada a importância que ele tem para o nosso desenvolvimento. E como a gente trabalha com educação também, né? E essa questão, o papo nosso é sobre conhecimento relevante, é tão difícil, né, você chegar no conhecimento relevante nesse mundo que está conectado, que a gente precisa estar conectado, e ao mesmo tempo eu trabalho com treinamento, você também trabalha com educação, a gente tem que promover um tipo de determinado conhecimento. Para você chegar é tênue a linha de ser profundo, de não fundamentar muito, mas a questão que você fala muito bem do núcleo do conhecimento, né? Então, como que é essa questão de conhecimento relevante para uma necessidade determinada? Eu acho que vale a pena a gente buscar historicamente por que a gente está nesse furacão, né? Nós tivemos um desenvolvimento enorme da nossa capacidade de gerar conhecimento. A pesquisa hoje no mundo todo tem um ritmo de publicações e de entrega enorme. Nós temos então um volume enorme de novas informações e, ao mesmo tempo, uma enorme difusibilidade. Esses conhecimentos eles não estão mais só em um livro texto ou só naquela bíblia a respeito de um determinado tema, eles estão pulverizados pelo mundo todo. Então, coletar esses conhecimentos é muito complicado. O papel do intermediador do conhecimento é justamente construir um núcleo deste conhecimento. É dizer, bom, eu preciso pegar esse indivíduo que sabe isto e transformá-lo num indivíduo que sabe aquilo. Preciso fazer este progresso com ele. Qual é o núcleo que faz esse trampolim? Aonde eu encontro a massa densa que pode fazer esse trampolim? Porque a hora que você apresenta essa massa densa, ele mesmo consegue fazer as derivações necessárias. Ele fica curioso por um aspecto que não parece muito claro, mas que ele percebe o contexto e ele mesmo investiga. E esse é o grande momento do aprendizado, quando ele deixa de ser um aprendizado passivo, de recepção de conhecimento. E ele vai ativo para ir atrás disso. E ele passa a ser ativo. Ele fala, bom, eu entendi o contexto disso, mas eu quero mais do que isso, eu quero conhecer mais profundamente. E o caminho do aprofundamento é do aprendedor. Né? O caminho do aprofundamento no núcleo é do aprendedor. O instrutor, o professor, o treinador, o coach tem como sentido fazer perguntas adequadas, apresentar o ambiente adequado. É muito importante, a gente estava falando disso antes, né? De preparar um ambiente num contexto mais amplo, né? Mais amplo. Tanto em questões visuais. Luz, cor, cheiro, conforto, capacidade de interação entre os... E muita gente não dá importância. Eu trabalho em treinamento há algum tempo, eu conto no dedo o treinamento que estava no ambiente que você fala, eu quero ficar aqui, eu quero estar nesse ambiente para ter esse treinamento, não fragmentar, que a gente tem a questão da fragmentação também, né, que está durante o processo, que é super delicado isso. Porque quando você tem um núcleo que é um pouco denso que você precisa apresentar, a gente corre o risco de às vezes ficar falando meia hora sobre aquele assunto. Né? Já deu, não precisa. E pronto, meia hora tem um problema sério, porque o cara ouviu 5 minutos, apagou 5, aí ele foi no celular, aí ele já olhou, já pensou em outra coisa, aí ele tenta voltar, aí ele já não sabe mais onde você está. Então,
Às vezes você precisa ser capaz de ter um poder de síntese de nos primeiros 5 minutos, você trazer um cara com você. Mostrar pra ele, vou falar uns negócios aqui, meu amigo, que você vai gostar de ouvir. Ótimo. Você alinhou a expectativa, você convidou ele estimulou a curiosidade dele. Eu já cheguei a dar palestra de 40 minutos que, juro pra você, Flávio, as pessoas não pegaram no celular. Ah, que legal. Num ambiente que era gestores de alto nível, que falam assim, pô, esses caras vão passar a palestra. Eu não vou perder o tempo. Não. Consegui 40 minutos de palestra, ninguém encostou no celular. Pra mim isso é um super mérito, porque você conseguir mostrar pro cara, olha, ficar 40 minutos comigo vale mais a pena do que todo o teu entorno. É muito significativo. Tem um valor significativo. Não é porque eu sei coisas que ninguém sabe, é a forma como a gente aprende. Que é um cuidado no contexto, né? Exato. É o jeito de você trazer a curiosidade, a capacidade do indivíduo de saber que você vai fazer um começo, meio e fim de uma história que pode dar um salto qualitativo na forma como ele entende um determinado objeto. E uma vez que ele partiu para uma experiência dessa, a régua dele fica tão alta, e aí ele vai ver, aí ele fala, não posso. Parece que muda alguma coisa também, quando ele é estimulado de uma forma diferente. Né? Isso é, quem sabe, o lado ruim dessa história, não é? Porque aí esse indivíduo passa a ser altamente exigente e aí ele acaba tendo até uma dificuldade em fazer processos de transformação em outros ambientes mais empobrecidos. Né? Se a gente pensar, é um pouco disso que acontece hoje com o nosso jovem. Ele tem um ambiente tão rico de interação, que são as redes sociais, os vídeos, as séries, ele tem acesso àquilo do jeito que ele gosta, da forma como ele gosta, que a hora que ele entra para assistir uma aula lá na escola com o professor dele, alguma coisa, ele... Socorro, por que eu estou preso a isso aqui? Né? Se a gente fizer a mesma coisa com os nossos funcionários, nossos colaboradores nas empresas, eu acho que a gente corre o mesmo risco dele olhar pra gente e ter que soltar ombros ali e dizer, eu terei que ficar aqui por X tempo aguentando essa situação. Quer dizer, perdendo o tempo da empresa, perdendo o dinheiro da empresa. Isso eu acho que... Eu escrevi há uns 15 dias atrás uma pequena coluna de fim de ano que chama-se Mais por Menos. Né? A ideia é, como que eu faço para que todos os processos dentro da empresa custem menos e valham mais? Perfeito. Né? Que é o binômio que a gente precisa encontrar. Reduzir custos e ao mesmo tempo melhorar aumentar a produtividade, conhecimento relevante para o negócio. A relevância daquele processo como uma forma mais completa. Então, em treinamento, mais por menos ocupar bem o tempo das pessoas e trazê-las para um processo de transformação. É isso aí. Muito obrigada, adorei. Bom, é sempre um prazer. A gente vai Volte sempre. Vamos ainda fazer bastante coisa junto de vídeos, porque tem que compartilhar esse tipo de conhecimento. Adoro. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada, sou um fãzaço. Parabéns também. Você faz sempre aí em todos os contextos. Legal, obrigado. Obrigada, viu? Tchau, valeu, pessoal.